Graças a Deus, uma boa noite a todos. Que a paz e o amor de Jesus nos envolva nesse trabalho abençoado. E fé é o título da mensagem de hoje, que Emmanuel destaca de mais um ensinamento de Jesus, contido no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 19. Marcos foi discípulo de Simão Pedro, companheiro de Paulo de Tarso e sobrinho de Barnabé. Marcos nasceu em Cirene, uma antiga colônia grega, atual Líbia, e ele tinha dois nomes: João, seu nome hebraico, e Marcos, seu nome romano. Ele era filho de Maria Marcos e desde pequeno sempre teve contato com os ensinamentos de Jesus, pois em sua casa eram realizadas sempre diversas reuniões com os apóstolos. E ele decidiu escrever com o objetivo de explicar ao povo romano quem era Jesus. E no versículo de destaque de hoje está contido a parábola do semeador, que diz que em certa ocasião Jesus dirigiu-se ao lago de Genezaré, ou o mar da Galileia, onde costumava ministrar os seus ensinamentos. E uma grande multidão se juntou ao seu redor, de modo que ele teve que se assentar num barco que estava no mar, para que da praia todos pudessem vê-lo e ouvi-lo. E falou-lhes de muitas coisas por parábolas. Suas parábolas nada mais eram do que simples narrativas, usando comparações e elementos do dia a dia daquele povo para passar valiosos ensinamentos morais. E então Jesus disse: Eis que o semeador saiu a semear. Afirma o mestre que o semeador, isto é, ele mesmo, o Cristo encarnado, foi semear a boa semente da mensagem divina. E semeando, uma parte caiu à beira da estrada, onde nem sequer germinou. A outra parte caiu num terreno pedregoso, onde brotou, mas morreu por falta de profundidade. A outra parte caiu no meio dos espinheiros. Cresceram, mas os espinhos sufocaram-na. A outra parte caiu em terra boa. A explicação da parábola do semeador é dada por Jesus numa interpretação alegórica, metafórica. O simbolizado é espiritual. E o terreno não é o chão material, e sim o terreno da alma humana. Cada criatura é um tipo de solo que renderá ou não frutos conforme a sua disposição para receber a semente. E Jesus apresenta, então, 4 situações. A primeira categoria é a dos que não compreendem a palavra. A segunda categoria é dos que ouvem, mas não têm preparo espiritual para superar as tribulações. A terceira é a dos que ouvem, gostam do ensino, mas colocam em posição secundária, pois acima deles estão os interesses da vida. A quarta categoria é dos que aceitam com amor e querem vivê-la. E o versículo de hoje encontra-se na terceira categoria. São os que já têm o intelecto mais desenvolvido e apresentam um certo domínio sobre as emoções. Acontece que vivem como entre espinheiros, que são constituídos pelos cuidados e preocupações da vida, pelas ilusões das riquezas, pela cobiça de tantas outras coisas transitórias que são verdadeiras ilusões. Estes ouvem e até gostam, chegando a compreender a mensagem divina, mas não podem fazê-la, nem podem deixar frutificar, porque estão muito ocupados com as suas atividades terrenas. Tudo o que ouvem fica infrutífero. E nessa mensagem de hoje, Emmanuel compara a semente com a fé, dizendo: a árvore da fé viva não cresce no coração miraculosamente. Quando ele compara a fé com a árvore, ele traz uma ideia de crescimento. A partir da semente, a árvore vai crescendo. O sentido é simbólico, já que a semente, embora não seja a árvore,
já o é em essência, pois possui toda a potencialidade da árvore. Da mesma forma acontece conosco, em relação à fé. Né? Em essência, somos todos portadores do potencial divino, mas para que cresça saudável, exige de cada um o cuidado, o esforço, a persistência. A fé é conquista pessoal, é fruto da maturidade do espírito em sua escalada evolutiva. Ela é lenta e gradual. Diz Emmanuel que a maioria das pessoas admite que a fé constitua a milagrosa auréola doada a alguns espíritos privilegiados pelo favor divino. Ou seja, que Deus os agraciou com esse dom. Mas e as outras pessoas? Não são também filhos de Deus? Não existem privilegiados. A conquista da fé viva não é serviço que se consegue gratuitamente como privilégio divino. Deus nos dá tudo na terra de nós mesmos, para que pelo nosso próprio esforço façamos brilhar a luz da fé em nosso íntimo. A fé é construção do mundo interior. Cada um deve ser o operário da sua construção. Mas é preciso todo cuidado contra as influências negativas do mundo nesse processo de crescimento da fé, diz Emmanuel. Existe todo tipo de convites para desviar a nossa atenção dos caminhos do crescimento. Às vezes, o atrativo é tão sutil que nem sempre percebemos. É preciso estar atento. Então, lembremos o alerta de Paulo, quando disse: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Temos as leituras que edificam e as que são tóxicas. As discussões infrutíferas que baixam o nosso padrão vibratório. Filmes que educam e outros que sugestionam para o mal. E tantos outros convites para entrar pela porta larga das ilusões do mundo. E Emmanuel diz que ninguém pode, em sã consciência, transmitir de modo integral a vibração da fé ao outro. Seria o mesmo que querer que alguém fizesse estudos em nosso lugar, ou se alimentasse por nós. Por essa razão, os grandes líderes espirituais apenas apontam um caminho, deixando que cada um caminhe por si. E em matéria de fé, o processo é o mesmo. Cada um deve ser o operário da sua construção. E quando Jesus propõe a parábola do semeador, ele nos dá a oportunidade de pensar sobre a nossa própria experiência interior, ou seja, a nossa semeadura íntima. Pensemos nisso. Graças a Deus.